Voltamos, galera. No último vídeo a gente falou, né, dos mordomos, né, que foram extremamente importantes para a formação dessa dinastia. Concluímos falando acerca do Pepino, né, Pepino Grande. E é o seguinte, ele que foi o fundador dessa dinastia, ele vai continuar sua política de conquista, vai dominar vários povos, vai exigir que esses povos eles passem a ser cristãos e tal. Entretanto, ele não foi o representante mais importante dessa dinastia. O representante mais importante foi o Carlos Magno. Né? Ele vai ampliar esses domínios, o domínio territorial, ele vai expandir, ele vai conquistar esses povos e vai consolidar a fé cristã ali ao norte da Europa. Ele, galera, vai dominar tantos territórios que a igreja vai reconhecer ele como imperador do Ocidente. Isso foi precisamente ali durante o ano de 800, quando ele foi convidado para passar o Natal em Roma. Lá ele foi coroado imperador e deu origem ao Império Carolíngio. Estávamos falando de uma dinastia, agora estamos falando de um império. A partir do momento que ele é reconhecido como imperador do Ocidente, ele vai estreitar ainda mais a relação com a igreja. Então a gente está vendo o seguinte, a gente está vendo as relações entre igreja e política são ligações que a gente não consegue ver onde elas terminam. A gente sabe que elas iniciam desse processo de diálogo entre um e outra, mas elas estão tão imbricadas que a gente não consegue perceber quando é igreja, quando é política, né? Então, a gente está falando de uma consolidação da política, né, do Carlos Magno, e essa consolidação política também a gente tem uma participação ferrenha da igreja. Galera, Carlos Magno, ele vai fomentar bastante a questão da arte e da educação, e esse período vai ficar conhecido como o período do Renascimento Carolíngio, né? Um momento de explosão da arte, da cultura, da educação. A arte, a gente começa a compreender uma arte de cunho religioso. Já que a gente tem uma ligação entre o império e a igreja, essa arte ela foi muito uma arte de caráter sagrado. No caso, a música sacra, que envolveu o uso de órgãos e de cantos gregorianos na ritualística da igreja. Então a gente vê muito a igreja atrelada à cultura também. E aí a gente vai ter a questão da educação, certinho? Essa foto representa o momento em que Carlos Magno tornou-se imperador do Ocidente, quando ele foi coroado e tal pelo Papa. A gente vê esse momento. E aí, galera, a gente tem o seguinte: ele vai estimular que a igreja, né, crie escolas. Essas escolas monásticas, e também ele vai influenciar a criação de catedrais com o intuito de fazer com que a população tenha uma educação religiosa e que passe a atender a ordem do imperador, bem como a ordem da igreja. Então a gente vai ter o seguinte: o que é pregado dentro dessas escolas, né, dentro dessas ordens monásticas e dentro dessas catedrais? O respeito. E ao respeito a duas grandes lideranças. A liderança maior da igreja, que nesse caso é o Papa, que está voltado para o poder espiritual. E outra ideia de respeito que era muito pregada é a ideia do respeito ao imperador, né? O poder temporal. Então a gente tem muito essa ideia pregada dentro da educação oferecida por essas escolas. E outra questão bem relevante para a gente entender nesse período é a questão da preservação da memória. Isso é fantástico. Se vocês notarem no vídeo anterior, a figura que ilustra a capa do slide é exatamente o de um monge copista, né? E por que a preservação da memória? Quem eram esses monges, né? Quem eram esses monges copistas? Galera, é o seguinte: esses monges copistas, eles eram as pessoas que estavam ali para fazer a transcrição dos textos antigos, e eles organizavam os livros e montavam as bibliotecas, principalmente no sentido de resguardar, né, a história, a memória do Império Romano. Então, os monges copistas eles eram importantíssimos nesse processo. Carlos Magno sendo o cara que mais representa dentro desse contexto aí do Império Carolíngio, ele vai fazer o seguinte: ele vai criar uma política de defesa do seu território. Como ele conquista vários territórios, então ele vai criar uma forma de poder também defender para que esses territórios não possam ser invadidos, né?
E ele vai pegar os guerreiros, aqueles guerreiros que mais se destacam, e ele vai distribuir esses territórios que foram sendo conquistados. Esses territórios, guerreiros ganham esses territórios, e ele vai exigir o juramento de fidelidade. Né? O juramento de fidelidade, ele era tão levado à risca que a própria igreja encontrou um meio também de contribuir para que houvesse esse controle, né? Para que essa fidelidade pudesse vigorar. E a Igreja Católica, então, ela vai criar, né, digamos assim, a função, né, do missi dominici, que são os enviados do Senhor. Esses que eram homens da igreja, eles recebiam a função de supervisionar as terras que foram doadas para os guerreiros, e esses missi dominici, eles tinham a função de não só averiguar essas terras, bem como ver se as ordens que Carlos Magno estava dando, elas estavam sendo seguidas. É nesse processo aí, galera, que a gente vai ver que essa doação de terra, ela é considerada uma doação no sentido de suzerania e vassalagem, né? E o que é suzerania e vassalagem, gente? Falou de suzerania e de vassalagem, estamos falando do processo, né, de formação do feudalismo, que a gente vai fazer um vídeo mais adiante para falar desse processo. Essa troca de fidelidade, em que o vassalo ele vai receber a terra e em contrapartida ele vai ter dever fidelidade absoluta ao seu suzerano. Então essa é uma troca que vai acontecer já no período de Carlos Magno. Essas alianças políticas, galera, elas estão associadas e cedidas por um guerreiro, no caso um nobre, e a outro guerreiro, né, que nesse caso não necessariamente precisaria ser nobre. O sustento do nobre, que é aquele que vai doar as terras, vai ser garantido pelo domínio territorial. Quanto mais territórios ali dominado, maior forma de sustentar a nobreza, e também pela cobrança dos impostos, né? Cobrança dos impostos. E assim, quem vai receber esse benefício, né? Como a gente está falando de uma questão de fidelidade, ele vai participar militarmente ao lado daquele guerreiro que doou as terras. Então tem muito essa características. Os guerreiros, então, eles procuravam preservar seus domínios e os valores de guerra. E assim eles estariam beneficiando o Império de Carlos Magno. É importante a gente salientar, galera, que quando há essa doação dessas terras por Carlos Magno, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar as terras e vai doar aquelas terras que estão no limite com outros territórios. Porque ali se temos limite com outros territórios, em contrapartida a gente pode ter guerras, conflitos e até invasões. A partir do momento que ele doa essas terras no limite territorial, ele está criando uma barreira de proteção para que as pessoas, para que os revoltosos, né, para que os invasores jamais cheguem a atingir o centro do território em si. Então, com esse esquema de doar as terras ali no limite, ele consegue proteger seu território. Carlos Magno, a gente vê uma consolidação de fato de uma sociedade patriarcal, né, e militarista. E é o seguinte, Carlos Magno vai falecer e quem vai assumir o papel dele é o Luís o Piedoso, o filho mais velho dele. Só que Luís o Piedoso, galera, ele não tinha muito feeling para política como foi seu pai. E tal. Ele vai estar sempre mais preocupado com as questões da igreja, com as questões de ordem teológica. E ele não acabou perdendo o apoio de muitos guerreiros. E os missi dominici ia lá, informava ele, falava da insubordinação, falava das coisas erradas que estavam acontecendo. Entretanto, ele era um cara extremamente pacífico e não tinha capacidade, pacífico, entre aspas, tá? E não tinha aquela capacidade de ir lá e resolver a situação. Isso fez com que houvesse uma revolta com os próprios filhos dele vai se revoltar. Vai se revoltar, né, que são os netos de Carlos Magno, vão pegar, vão aprisionar ele e vai pegar o território e dividir. Tá, sentaram lá e vamos dividir o território aqui em 3 partes, já que eram 3 filhos. E eles vão assinar o Tratado de Verdun. Esse Tratado de Verdun vai pôr fim, de fato, a esse império que Carlos Magno havia construído nessa época, né? Esse império carolíngio. E a gente tem o seguinte, o Carlos, o Calvo, vai ficar com uma parte do território,
Outra parte do território vai ficar com Luís, o germânico, e a outra parte do território vai ficar com Lotário. Entretanto, galera, quando a gente vê uma distribuição de terras feita nesse sentido, a gente vê um enfraquecimento. Essas terras foram facilmente, digamos assim, atacadas pelos vinques, os magiares e os sarracenos, o que fez fragmentar ainda mais o território e fez fecundar, né, as ideias do feudalismo. Essa imagem aqui é bem clássica do Tratado de Verdun. A gente vê as partes que foram de Carlos, né, do Calvo, Lotário e as partes do Luís. E a gente tem uma parte aí amarelo que foi aquela parte que o Pepino doou para a igreja. Então essa parte aí não havia nenhum domínio. E como a gente vai ver no próximo vídeo, como se deu essa fecundação do feudalismo e essa expansão do feudalismo pela Europa. Valeu? Forte abraço, galera. Nos vemos logo mais. Segue!